Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, estamos aqui reunidos para celebrar a Semana Natalina. Chico Firman! Michel, que inspiração maravilhosa Não é foi mesmo? essa. O Cris céu se abriu Lume. e veio um raio de sol. Não é? O paraíso deve ser aqui. Como a gente tá com a ausência hoje de um varandeiro ilustre, Thiago Faria, a gente precisa dar uma inovada, trazer algo inspirador, né? Para que esse programa seja interessante para os nossos queridos ouvintes. Isso, na verdade, hoje a gente só tem 2 papas e 1 Skywalker. É muito bom. Chico mandou bem demais. Episódio de hoje, número 211. Ou Abrams Alas que eu quero agradar. Quer dizer, é Natal, Carnaval, tudo junto, misturado. Chico Firman, nós vamos falar do que hoje? Olha, pelo que eu pude pegar aí da sua fala, eu acho que a gente vai falar de Star Wars. Exatamente. Cris Lume, Star Wars, a Ascensão Skywalker, no tema principal da semana. Mas a segunda parte teremos um momento um pouco mais... Nós vamos falar de cânone, mas de outra forma. Muito bem. Teremos 2 papas e algum espaço para o paraíso deve ser aqui do Elias Suleiman, certo? Certo. É isso aí. Mas antes de tudo isso, o Chico aí tem liderado o nosso boletim do Oscar, como sempre, acompanhando o que acontece. E agora que dá uma acalmada, é o momento de uma reflexão, né? De fazer um listão. Como estamos na corrida do Oscar antes que comece a segunda fase, quando começam as premiações, Globo de Ouro e tudo mais, Os né? guilds, na virada etc. do ano. E dia 13 de janeiro já saem as indicações ao Dia Oscar. 13 de janeiro, É. né? Antes disso, só o Globo de Ouro e na mesma época saem os guilds. A gente tem alguns filmes que têm aparecido em praticamente todas as premiações. Então a gente tem uns 4 filmes que estão meio que frontrunners. Favoritaços. Eles são Parasita, né? Eles são Era Uma Vez em Hollywood, O Irlandês e também tem mais um que eu tô esquecendo aqui qual é. História de Casamento. Não, História de Casamento tá aparecendo também, mas outro que apareceu em tudo foi o Jojo Rabbit. Ah, Jojo Rabbit. O História em Casamento também tá lá, tá aparecendo em muitas coisas. O 1917, o filme do Sam Mendes, também tá super bem cotado. E o Coringa meio que tá aparecendo como a 7ª opção. 7ª grande Então, força. esses 7, né, O Irlandês, Era Uma Vez em Hollywood, Parasita, História de um Casamento, Jojo Rabbit, 1917 e Coringa são os filmes que hoje dá pra chamar de locks, né, que são os filmes que tem praticamente certeza que eles vão ser indicados, são os mais populares, vamos dizer assim, nas premiações, são os filmes que devem, naquela primeira fase de rodada do Oscar, que a gente lembra que o Oscar de melhor filme, você tem uma contagem diferente, não é cada voto que vale, mas como o filme foi recebido, que ele foi recebido, né? se tem um equilíbrio ali nas posições, se o filme tem muito primeiro lugar e tem muito último lugar, ele vai ser prejudicado, mas se ele tem muito segundo lugar ou muito terceiro lugar, pode ser que ele emplaque mais. Então esses 7 são os mais cotados. Provavelmente, nunca se para em 7, né, porque a regra do Oscar vai de 5 até 10. Só que desde que eles ampliaram, mudaram para isso, sempre ficou entre 8 ou 9. Então provavelmente vai ter mais 1 ou mais 2 filmes que entram nessa lista aí. E aí é que mora a dúvida. Disputa sanguinária. Exatamente, assim. Um filme que tem aparecido em muita coisa, ele apareceu no National Board of Review, no AFI, tá indicado ao Globo de Ouro de comédia, e tá indicado ao Prêmio dos Montadores, que também é um indicativo bom, é o Entre Facas e Segredos. Ele não teve indicação para elenco, é um negócio meio estranho, porque é um filme de elenco também. Então pode ser que ele não esteja com essa bola toda, mas assim, ele tá por ali. Então se der uma brechinha, ele entra. E como Lembrando ele é um filme... que falamos dele na semana passada. Exatamente. Como é um filme que foi muito bem recebido nos Estados Unidos, e pelo Thiago Faria também, pode ser que seja uma vaga ali meio mais pop e tal. É um filme que tem uma chance de aparecer. Outro filme que talvez seja uma indicação um pouco mais tradicional, só que ele não tem tanto apoio assim do que saiu até agora, ele no National Board of Review, tá no Critics' Choice no top 10, e também está indicado ao Prêmio dos Montadores, é o Ford vs Ferrari. Tá. É uma indicação clássica, assim, né? É um filme de estúdio, é um filme grande,
O Christian Bale tá subindo Biografia. muito o Christian Bale é Matt Damon, né? O Christian Bale tá subindo muito na corrida de ator, então pode dar uma consolidada ali, ele pode ser meio que uma opção, mas não é um filme que ninguém desgostou, então é um filme que pode chamar a atenção mesmo. Tem o The Farewell também, que é um filme independente, que é metade ou mais da metade falado em chinês, que apareceu em algumas listas, em outras ele está aparecendo. O Globo de Ouro, por exemplo, ele não foi indicado para filme, mas ele está indicado como filme em língua estrangeira. Que é um golpezinho, né, para colocar ele lá, mas assim, existe uma abertura para que ele apareça também, então é uma chance de outro aparecer. Muita gente acha que vai se meio que formar um movimento pró-Adoráveis Mulheres, porque não existe nenhum filme fora ele que tem muitas chances de aparecer em melhor filme. Nenhum filme dirigido por mulheres, desculpa. Então pode ser meio que uma coisa de resistência das mulheres indicar um filme dirigido por mulher. Esse ano, fora ele, tem Um Lindo Dia na Vizinhança, que tem o Tom Hanks, que é da Marielle Heller, mas ele não está nada cotado para melhor filme. Nada, né? Só o Tom Hanks mesmo tem emplacado. Existe o Queen Slim, existe alguns outros, mas assim, o único que tem chances reais de entrar... Quer dizer, desculpa, o The Farewell também é dirigido por mulher, né? Sim. Então ele pode entrar também. Mas esse outro, o Adoráveis Mulheres, é dirigido pela Greta Gerwig, que é uma indicada ao Oscar, já foi indicada a filme, a direção, ao roteiro, então existe uma chance. Só que ele não foi muito bem nas premiações até agora. Ele só tem top 10 do Critics' Choice e do American Film Institute, mas ele não tem nenhuma indicação aos Screen Actors. Teve indicação só da Saoirse Ronan no Globo de Ouro, então ele não está a unanimidade que poderia estar até agora, né? Então é um filme que tem chances, mas não se sabe muito bem se ele emplaca ou não. Existe sempre a chance do Richard Jewell, filme do Clint Eastwood, aparecer, mas ele estreou recentemente nos Estados Unidos e teve uma polêmica em volta, assim, na maneira como ele retrata a jornalista, a mulher, que é realmente um ponto fraco do filme. O filme é muito, muito bom, eu assisti no Festival do Rio, mas ele peca um pouquinho no retrato da jornalista no caso. Então teve uns ataques em relação a isso. E como é um filme que chegou tardio na campanha, corrida, pode ser que ele não emplaque muito por causa disso. Duas indicações que seriam bem radicais seriam a do Joias Brutas, né, o Uncut Gems, dos irmãos Safdie, que estreia no Netflix 31 de janeiro. É um filme que teve uma boa recepção da crítica, que apareceu no Critics' Choice, no Top 10, no National Board of Review também, mas ele não tá lá nem no EFI, nem no Globo de Ouro, nem no SEG, nem o Adam Sandler tem chance de indicação, mas também não tá tão unânime assim, então é um filme que pode surpreender, mas não se sabe até que ponto, assim. E o Dolemite is My Name, né, o Meu Nome é Dolemite, que tá na Netflix, assistam porque é muito divertido, também tem chances, existe um certo movimento deles ter tipo um filme negro lá na corrida, mas até agora não apareceu em muitas coisas, então é mais não é muito provável. Queremos que ele apareça, mas não possível, sabemos não é se ele aparece. O que eu acho que pode acontecer, existe um filme que ressurgiu no SEG, que é o Escândalo, né, o Bombshell. Ele teve indicação em elenco, ninguém estava esperando, e teve duas atrizes indicadas, né? Três atrizes indicadas, desculpa. Teve a Margot Robbie e a Charlize Theron, que já eram esperadas, e teve também a Nicole Kidman. Então, ele ficou muito forte assim no SEG. Só que ele só ficou forte no SEG, em nenhum momento ele apareceu forte na corrida. Então, como é um filme, vamos dizer assim, feminista, né, que conta uma história de luta das mulheres contra assédio e tal, pode ser que emplaque um pouquinho Hollywood e tal, mas não sabemos ainda se ele realmente se converte mesmo. E por fim, existe um dos temas de hoje, que é o Dois Papas. Ele é um filme que todo mundo estava achando que podia aparecer, ele só apareceu no Globo de Ouro. Ele não tem indicação ao SEG, ele não tem outras indicações, mas tem essa questão de tratar do Papa Francisco, né? Eu acho que dá uma visibilidade para o filme, e ser da Netflix, que ele estreou agora na Netflix, dá uma visibilidade muito grande para o filme. Eu acho que o filme cresce um pouquinho a partir disso. Então pode ser uma indicação meio, vamos dizer, surpresa, um daqueles que aparecem no Oscar lá no final da história.
É isso, são os principais Muito candidatos. bem, acho que o Chico deu uma bela resumida, né, Cris, sobre É isso aí. o que podemos esperar do Oscar para o próximo ano. Vamos então falar de Star Wars, que é o que todo mundo está querendo saber nessa semana. Essa Vamos. confusão toda criada em cima desse filme. Lembrando, inicialmente, que o filme é dirigido pelo J.J. Abrams. Abrams. J.J. Desculpem. Abrams. Eu tenho um problema com esse sobrenome, eu nunca acerto nem Que como foi quem escrever. tinha dirigido o primeiro filme dessa nova Ele trilogia, tem né? isso. O Despertar da Força. Ele tem 53 anos, nova-iorquino, mas cresceu em Los Angeles. E é o 7º longa dele. Ele começou em séries como Felicity, Lost e Alias. Ele é Ficou bem famoso em Ele é no nova-iorquino e Lost. cresceu em Los Angeles? Pois é, achei ele curioso. ele é o filho da Scarlett Johansson e da Anna Driver. Eu fiz questão de trazer isso pra esperar esse comentário. Né? Depois das séries, acho que Lost foi o grande Sim, boom foi na o... carreira dele, né? Ele começou a dirigir filmes. O primeiro, se eu não me engano, foi Missão Impossível 3. Os 2 Star Treks. A Cris relembrou que ele fez o primeiro Star Wars dessa recente Ele trilogia. fez Star Trek e Star Wars. Olha só de quem estamos falando. Exatamente. Fez um filme pra TV chamado Anatomia da Esperança e Super 8. Super 8. O que achamos da carreira de J.J. Abrams? Cris. Bom, primeiro eu queria falar que eu tive um daqueles momentos, não é possível, vamos entregar os pontos desse jeito, porque essa semana eu falei, realmente, né, essa Carrie Russell, melhor amiga dele desde Felicity, e aí o que eu tive que ouvir do Michel Simões? Nossa, não sabia que ela era Felicity. Falei, não teve infância, né? Não assisti, Não nunca teve assisti Felicity, como é que eu vou saber? Olha, Tô falando, Cris, só vou lembra dizer dela você do que The eu também nunca vi. Americans. Não entendi. Não dá, Tudo bem, gente. não entendi. Nos anos 90, sabe-se lá Deus quando aí, de Felicity, era uma das séries junto com Dawson's Creek, Charmed, sei lá, era um boom Felicity. E eu lembro que a grande crise da série foi quando ela cortou o cabelo. Meu Deus do céu, foi uma super crise e tal. E o J.J. Abrams carregou a Carrie Russell desde então, porque ela foi a protagonista do Felicity. Ele arrumou um papel pra ela no Missão Impossível 3, um papel bem mequetrefe, e arrumou mais um papel mequetrefe pra ela nesse episódio de Ascensão Skywalker. Então, é uma Quem que ela amizade faz? que ela faz o romance do Paul Dameron lá, de outra. Olha outras os galáxias. spoilers. Ah, ela é aquela. Ela é aquela. Então, só pra deixar registrado aqui que J.J. Abrams, estamos juntos desde Felicity, olha só. Tico, e a carreira? Então, eu acho... Tem coisas que me interessam mais do que outras que me interessam Você que é menos. fã de Star Trek, o primeiro Star Trek, certo? Eu gosto muito do primeiro Star Trek, eu gosto muito de Lost. Lost, obviamente, terminou mal, né? Mas, enfim, quando ela começou, ela era a minha série favorita da história da humanidade. Depois ela mudou um pouco essa história. Eu acho que quando ele converteu, fez essa conversão para o cinema, eu acho que ele veio com meio que tanta coisa, tanta cobrança, né, de ser um grande diretor, um grande criador, inventivo e pop ao mesmo tempo, que algumas vezes deu certo e outras vezes não. Então, eu acho que ele volta, faz o Star Wars voltar bem no Despertar da Força. Eu gosto da... Lembrando que nós fizemos o primeiro episódio do Cinema na Varanda foi com Despertar da Força. Despertar da Força. Olha! Foi o 2016. Abrams da varanda. Onde tudo começou. Eu gosto muito do primeiro Star Trek da nova geração, vamos dizer assim também. E eu acho o Super 8 simpático, eu queria ter gostado mais. Eu como não assisti as séries do J.J. Abrams, eu tentei Lost 2 vezes. Via 2 vezes os 4 primeiros episódios e parei. Aí você ficou um pouco lost. Eu falei, não dá. O que eu ia dizer? Eu acho que ele é um bom fazedor de arroz com feijão. Que isso? No cinema, calma. no cinema Que de isso? ação Que aí, no isso? cinema de blockbuster. É só isso, eu não vejo grandes coisas dele. Não vejo grandes marcas. Acho que é só fazer boas cenas, nenhuma cena que seja muito, muito marcante. O meu favorito dele é o Despertar da Força, mas tá ali ele, o Super 8, esse... Star Trek não me agrada, pelo contrário, achei que ele deu uma agilidade muito maior do que eu gostaria. Sempre achei Star Trek um filme bem mais pacato, diferente Pacato. do Star Wars. Nunca fez a minha cabeça Sei, o querido
J.J. Abrams já foi chamado de o Spielberg do novo século. Então, teve Mas essa... nunca entregou, né, gente? Mas a ideia de que ele é Um criador, né? um criador autor. que trafega nesse universo mais popular, vamos dizer assim, né? Mais grandioso, como o Spielberg num começo de carreira, principalmente, nesse Então, mas universo pop. ele foi essa pecha de grande criador. Aí qual que é a carreira dele no cinema? Star Wars, que já existia, Star Trek, que já existia, Super 8, que é uma cópia de filmes anteriores. Quer dizer, eu não vejo nada no J.J. Abrams. Ele tá polemi- machucando um Ele tá pouco. polemizando. Eu gosto muito do Missão Impossível dele. Do Missão Impossível 3, que é Eu com gosto. o Sermon Hoffman. Eu gosto. Bastante. E... gente. que Bom, isso? dito isso, vamos pra sinopse e entrar realmente na conversa, porque está polêmico esse filme da semana. Vamos, eu vou ter que falar nomes? Não, tem Não. mais uma criação dele, uma produção dele, que é o Cloverfield. Ah, verdade. Ele é Produtor, produtor, É né? o produtor, deve ser meio que o criador, né? É. O diretor não é ele. Não é. Chega ao fim da terceira trilogia de uma galáxia muito, muito distante. Os sobreviventes da Resistência seguem lutando bravamente contra a dominação da Primeira Ordem. Jedi, Siths, pilotos do espaço e planetas distantes. O universo em que os antigos e os novos heróis e vilões se encontram e se enfrentam. Chico Firman. É isso, Michel Simões. Muito bem. Eu queria saber da Cris. Cris, que confusão de polêmica é essa? Não vamos deixar de abandonar o filme anterior? Ou vamos abandonar o filme anterior? O que está acontecendo no fandom de Star Wars? Você que O filme faz parte do anterior fandom. foi muito polêmico, né? O filme anterior, ele tem uma... Eu acho que ele trouxe, vamos dizer assim, inovações, ele trouxe um humor bem peculiar, ele trouxe algumas... Uma renovação carismática. Isso, uma renovação Adorei carismática, exatamente. Não foi só em Dois Papas que teve renovação carismática. E isso provocou polêmica. Eu posso até dizer, assim, de minha parte, eu vi 2 vezes Os Últimos Jedi no cinema. E a primeira vez que eu vi, eu tomei um pouquinho de susto mesmo. Eu falei, eu não tenho certeza que eu gostei desse filme. Revendo, que eu consegui, sei lá, Embarcar embarcar nessa melhor. E ter melhor filme. Então, com medo dessa versão, assim, com medo do que ia vir, o que está se dizendo, né, é que o J.J. Abrams foi para um lado mais conservador, assim, vamos dizer, mais Bento XVI do que Papa Francisco para esse Ascensão Skywalker. Então, é isso. Muito bem. E aí, Chico, e você? Então, pois é, né? Você sabe que eu tô com a crise no negócio, assim, quando eu fui ver Os Últimos Jedi, eu não fiquei tão empolgado assim com o filme. Eu tinha gostado muito do Despertar da Força, até porque ele lembra muito os primeiros filmes, né? Então, meio que voltou pra mim um sentimento de fã mesmo, eu acho, e tal. Que Os Últimos Jedi meio que ignora um pouco. O Rian Johnson tava até vendo uma entrevista dele. Polos, né? Ele tava vendo a entrevista dele e falou assim: eu não acho que o certo é você entregar tudo que o fã do Star Wars quer num filme do Star Wars. Porque aí, senão você tá entregando o básico, você não tá integrando nada, você tá simplesmente fazendo um forninho lá, né? Assando o pão que já tá rolando há muito tempo. Então ele falou que ele tentou realmente inovar, e ele inova nos Últimos Jedi. O problema, que aí eu acho que foi tudo que foi discutido ao longo dessa semana toda, tal, é que Star Wars talvez seja o maior fandom da história do universo, né? Ou da galáxia. Não, e o mais duradouro, né? O mais longevo. Eu acho que a Marvel hoje em dia deve estar já segurar até pra maior, caramba, né? Assim. Mas eu acho que a Marvel... Mas os principalmente true no cinema, fandoms nasceu com Star Wars, com exato, certeza. porque assim, a Marvel tudo bem, os quadrinhos estão lá desde os anos 30, 40, mas o Star Wars tá sei lá, num alcance muito maior desde os anos 70, Sim. porque é diferente, o cinema tem um alcance muito maior do que quadrinhos. Eu digo isso porque eu acho que a saga nova não conseguiu criar a quantidade de fãs desesperados, de jovens, do que a Marvel conseguiu. Sei lá, meu sobrinho tem 17 anos, não tem uma relação com Star Wars, nem perto da relação que ele tem com a Marvel. Entendi. Não, tudo bem, pode ser assim. Mas é o que eu falo, assim,
Star Wars é uma coisa que está se alimentando, né? É um fandom que está se alimentando desde 77. Então, Uma observação muito boa do nosso colega Flávio, que a pessoa, olha, falou assim, que desgraçado esse George Lucas, a pessoa tem que ter esperado 42 anos para chegar nisso. Complicado, né? Então é complicado mesmo, ter que esperar tudo isso para isso. eu sei. Mas aí a questão é... Até que ponto você... Que é o que o Rian Johnson falou. Até que ponto você tem contas a pagar aos fãs, né? Você tem que entregar um determinado produto para os fãs. E até que ponto você pode criar, inventar, tentar transcender esse universo. Então, a recepção dos Últimos Jedi foi muito... No geral, foi ruim. Porque os fãs viram um negócio diferente do que eles queriam. E aí até eu me incluo, eu nem sou assim, fã radical de Star Wars, mas sou fã, são filmes da minha infância e tal. E eu realmente não me envolvi tanto com o filme, assim, eu não revi, esse foi o meu pecado, podia ter revisto, né? Mas o que acontece agora é tipo assim, é quase como se o J.J. Abrams tivesse que voltar atrás por causa dos estragos feitos pelo filme anterior. E aqui, que aí para os fãs são estragos muito grandes e ele teve que voltar para uma coisa mais contida, comportada e de acordo com o que os fãs esperam. Então, aí rolam muitos boatos nessa história e tal, e um deles é que o J.J. Abrams, na verdade, ele não queria fazer uma coisa tão coxinha, assim, vamos dizer, e que ele teve que aceitar se dobrar para a Disney e fazer uma coisa mais nesses moldes que foram exatamente assim. Então vez. Mas não sei detalhes, não vou saber, mas rola essa história. Eu não sei, eu acho que é um filme que ele tenta agradar e retomar esse amor que os fãs têm pela saga, só que ele foi muito mal recebido também. Ele foi muito mais mal recebido do que o outro. Ele está sendo chamado de um filme covarde, né? Filme que não... Enfim. Querido, me fala dessa covardia e me fala quais são os limites do fanservice. Então, a gente... É difícil, né? Porque agora nós estamos numa situação... O Rian Johnson nunca falei mal, né? Só no último episódio. Enfim... Então, é complicado, né? Porque é isso que você falou. O Star Wars, eu acho que ele não sei se ele conseguiu, né, com essa trilogia nova, criar uma fanbase, ampliar a fanbase extraordinária. Enfim, ele tem a fanbase que ele sempre teve e tal. Então fica difícil você não você vai ferir o cânone, vamos dizer assim. Eu sinto que na Marvel é um problema, mas sei lá, né? Em prol de algumas coisas mas a Marvel é mais entrega fácil. 3-4 filmes por ano, quer dizer, ela pode arriscar ela tá em um reescrevendo o outro. cânone e tudo bem. O Star Wars não. São raros, né? Assim, quer dizer, de vez em quando. Então é complicado. Bom, eu gosto muito do filme Os Últimos Jedi. É um dos meus filmes favoritos da saga. Junto do episódio Império 4 e episódio Contra-Ataca. 5. O 5 também? O Império Contra-Ataca é o 5 ou é o 6? Ah, não, é o Guerra nas Estrelas e o Império Contra-Ataca, tá? Isso, são os meus favoritos. Acho que é um filme realmente que surpreende, entrega um fanservice que talvez não foi o fanservice que o fandom esperava, mas ele traz pequenos detalhes, coisas, explica da nave, explica pequenas coisas ali que talvez as pessoas não quisessem saber, na verdade, essas respostas, mas ele tenta trazer isso. Mas acho que o interessante do filme é realmente a coisa com o Luke, da Rey. Ele consegue trazer de formas diferentes a relação com o Finn. Então, é um filme inovador dentro de um universo que nós já estávamos acostumados. Diferente de O Despertar da Força, que eu acho que é um filme ok, um filme que entrega o que o fandom espera, o que o público espera. Mas é um filme muito cópia. Eu já tinha falado isso no primeiro episódio do podcast. Ele é muito cópia do primeiro, da Isso, ele é muito parecido com Uma Nova Esperança, né? Se você for ver como Jornada do Herói, assim, se você for
só vê superficialmente, né? É a ideia da... É uma simples atualização. Eu resumo dessa forma. Talvez seja sendo um pouco duro demais, mas pra mim é uma simples atualização. Mas eu acho bem competente os Jedi... Eu também, Força. eu acho é muito competente, sem dúvida. Mas o Último Jedi, E eu acho ele é que- inovador, ele é diferente, ele tem um algo mais, ele acrescenta. Não, eu concordo. Eu acho que Os Últimos Jedi, o filme tem uma coisa mais autoral. O Despertar da Força é uma coisa mais industrial, só que eu acho um industrial de alto padrão. Isso. Eu acho ele que ele sabe, eu acho que ele tem um poder dramático muito bem resolvido, sabe? Os nossos personagens são bem apresentados. Eu nem acho os nossos personagens tão carismáticos quanto, porque assim, se a gente for comparar com os originais, a gente tinha Harrison Ford, que é muito carismático, mas nunca foi bom ator. Temos a Princesa Leia e o Luke, o Mark Hamill e a Carrie Fisher, que não são nada bons atores, mas que dentro daquele contexto eles viraram um símbolo, uma marca. Não importava muito se eles não fossem bons atores, porque eles estavam dentro de um produto que convenceu. Eu acho que os personagens deram elementos interessantes para criar o personagem, né? Os personagens de agora, por exemplo, o Finn, eu acho que quando você tem ali o fato de que ele era um Stormtrooper no primeiro episódio, que ele vira de lado, depois não acontece mais nada tão interessante com a linha de história dele. Do personagem do Finn é uma coisa meio pobre, né? É meio que uma coxa de retalhos, né? Porque eu sinto agora falando um pouco desse filme, eu sinto que essa preocupação a Disney não quer a continuidade de alguns pontos do que foi do filme anterior, quer juntar com o primeiro filme, ao mesmo tempo ele tem que algumas coisas ali continuar para poder continuar a história, então fica essa coxa de retalhos dentro desse modo J.J. Abrams de fazer cinema. Mas no fundo, acho que a única história que permanece com algum interesse, com nuance, é a história da Rey mesmo, do Paul também. O fato dele virar lá o líder do negócio é um detalhe que passa quase que batido. Então, a única interesse é o Kylo Ren e a Rey. Então, o negócio o resto do... fica tudo... O negócio Vamos preencher a história. O negócio do Paul, eu acho que ele entra com... Porque assim, esses novos personagens, esses novos três, eles são, em determinada medida, são versões dos três personagens principais. Sim, exatamente. Então, a Rey é o novo Luke, o Finn é a nova Leia, mas é verdade, inclusive tem um momento do filme que fala isso, né, que comparam ele com a Leia, e o Paul já tinha todas as características mais evidente aí que é do do Han Han Solo, Solo, né? e agora nesse filme ele se revela um traficante, um ex-traficante, ou seja, ele é o Han Solo mesmo. Pra quê? Precisava ter uma coisa tão literal. Então eu acho que essa revelação dele em relação a esse filme é spoiler, mas tudo bem, viu? Todo mundo já viu. Sei lá, eu achei desnecessária. E nem é surpreendente essa revelação. Eu achei desnecessária, que fica parecendo assim, que assim, sabe, vamos dizer assim, nós nos distanciamos tanto do que os fãs queriam no episódio anterior, que eu preciso forçar essa reconexão. Uhum. E aí ele reconecta com uma bobagem, sabe? Não precisava daquilo. Achei uma bobagem completa, assim. O único personagem, agora eu não vou lembrar o nome dele, o único personagem que eu realmente gostei novo desse filme é aquele mocinho lá que ajuda o C3PO a dar umas informações. Sem dar spoiler, sabe qual é? Sim. Percebeu? Aquele personagem ali eu acho super Star Wars. Mas aí, voltando para essa coisa da comparação com a trilogia original, essa coisa dos perfis dos personagens, se você pensar que o Despertar da Força é quase um remake, vamos dizer assim, do Guerra nas Estrelas, esse daqui é quase um remake do Retorno de Jedi, que é um dos filmes mais problemáticos que tem na série, né? Sim. É um filme que tem... É o desfecho, é um filme mais bobo, é um filme que, inclusive, não sei se foi proposital ou não, existe uma aparição muito rápida dos Ewoks nesse filme novo. Tem. E os Ewoks são, tipo, co-estrelas do Retorno de Jedi. Então eu acho que... eu não sei se é verdade, se eu tô certo, mas assim, foi o J.J. Abrams dizendo assim... Olha, já que eu tô tendo que fazer isso aqui, estão me obrigando a fazer isso aqui, eu vou comparar com o Retorno de Jedi, que é um dos piores filmes que tem. Aí foi lá botar os Ewoks lá dando tchauzinho. Ai, meu Deus, que horror. Então eu acho que foi um grito de revolta dele. Mas é isso. Eu até, assim, eu assisti o filme naquela sala 4D, não recomendo a ninguém.
Porque o que Tão acontece? legal, gente. O filme chacoalha demais, o filme tem muitas cenas de ação, eu fiquei meio, a partir de determinado Por momento... outro lado, eu senti que não teve nenhuma cena de ação Não tem. marcante, assim. Não que tem, mas traz todas algo me além deixavam... E o Último Jedi tem... adoctrinado. Cara, eu consigo lembrar de cenas maravilhosas do Os Último últimos Jedi. Jedi tem momentos muito marcantes, Assim, visuais, a né, cena de na sala criação. vermelha, aquela fumaça vermelha que já tava A até do no deserto. trailer. A batalha final do Luke. Uhum. Inclusive, eu acho muito interessante como ele constrói, o Último Jedi constrói a personalidade do Luke Skywalker mais velho, até meio ranzinza, mais irônico, não sei, ele consegue dar muito mais personalidade ao Luke Skywalker do que a série inteira tinha dado até então, eu acho, até, inclusive. Ele consegue, construir um look de agora, assim, um look, Mas sei você lá, sabe além. que isso talvez tenha sido uma das coisas que mais me incomodaram no filme anterior. Eu acho que da primeira vez que eu vi foi, e da segunda vez eu já falei, não, pelo contrário, pelo menos ele criou alguma coisa em cima do Mas sabe qual é personagem. o problema pra mim? Eu acho o Mark Hamill muito ruim. E aí o que acontece? É um filme que depende muito dele, que ele é uma peça muito fundamental. Então, assim, colocar tudo nas costas de um ator que não é bom, eu acho que ele não consegue dar o sarcasmo que o personagem precisa em determinado momento daquele filme, sabe? Eu acho que ele não tem esse jogo de cintura porque ele é muito flat mesmo. Mas eu tô realmente querendo muito rever o filme porque eu tenho certeza que eu vou gostar mais dessa segunda vez, porque a comparação vai ser inevitável. E aí o que eu ia falar, o que eu tava falando, eu tava vendo o filme e eu tava achando chato, achando raso, achando não sei o que lá. Só que no final eu saí do filme dizendo assim, não, poxa, mas você vai reclamar de fanservice no Star Wars? Pô, Star Wars praticamente criou o fanservice, então se é um lugar que vai ter fanservice a vida inteira é esse, Então, e não acho e problema. outro- É o que eu fico me perguntando, sinceramente. As pessoas não estão incomodadas demais com as coisas que elas gostariam que acontecesse com o filme? O filme não tem que ser o filme, e aí a pessoa criticar o filme, se gostou ou não gostou, em vez de ter tipo um grau de exigência do que tem que ter no filme. Gente, Então, o filme não é uma coisa livre que os vamos- criadores que colocam o filme lá e você depois analisa e critica. Vamos É lá. muita expectativa de fanservice, é uma obrigatoriedade ter as coisas. Me incomoda isso. Vamos passar mais pano pro J.J. Abrams agora. Ele tava com mais um problema nesse filme, né? Claramente, o primeiro filme era um filme do Han Solo, o segundo filme era o filme do Luke Skywalker, e esse filme era o filme da Princesa Leia. E aí o que acontece? A atriz faleceu. E aí ele teve que fazer uma costura ali, que dá pra perceber que ele teve que fazer uma costura. O que tudo leva a crer, o que o fandom especula, é que se tinha outra expectativa da participação da Carrie Fisher nesse terceiro filme e que não pôde ser concretizada porque ela faleceu. Então, assim, foi mais uma coisa que teria sido mais um desafio do J.J. Abrams na hora de construir essa narrativa. Especula-se de tudo, que talvez a Leia aparecesse realmente em batalha com o sabre de luz dela, que, sei lá, que teriam outras coisas. Eu acho a cena dela no Último Jedi absolutamente apoteótica, completamente inesperada. E na primeira vez que eu vi, eu falei, gente, o que tá acontecendo? E na minha revisão eu falei, olha, é absurdo, mas é incrível ao mesmo tempo. E acho que ele não... até por isso, porque ele teve que contornar, a participação dela nesse filme era pra ser o ápice, eu acho, e não me trouxe o mesmo impacto. Não sei o que vocês acham. Porque na Mas verdade eu acho que de novo a nesse expectativa dos outros, que pra mim não me interessa a expectativa do público, gente, sinceramente. Não me Não, interessa. pra mim me interessa, porque eu acho que assim, ele realmente Porque ele o lida outro com um filme me problema entregou, sério. eu senti isso. Assim, Mas ele teve falei, 2-3 anos pra que refazer sem- a história. Então, tipo, Exato. Não, a mas expectativa daqui a 3 anos atrás. Depois que o cara morreu, mudou. Quer dizer, é outro filme que ele teve que ser criado. Então a expectativa do público, pra não mim, sei, interessa. eu acho que que nesse filme, assim, ele precisa dar um desfecho bonito pra personagem, assim. Eu acho que ele tenta dar na medida do possível, porque assim, é uma personagem toda construída no CGI ali. E ele, sei lá, não podia também exagerar, né? Porque não podia, dava, né? Até acho que exagera. Tem uma hora que aparece o rosto dela ali no CGI jovem que não é. Não, o rosto dela jovem tá Mas bem Não dá. eles ruim. usaram- Rogue One foi melhor, Mas fez eles usaram melhor. muitas cenas que tinham sido deletadas do Despertar da Força. E aí mudaram
o texto ali, o que seja, o que for que eu fosse. acho que pegaram imagem, né? Exatamente, as imagens, isso. Mas enfim, aí eu não sei, eu acho que é um esforço que eu entendo que tem que ser feito e que ele tentou dar a melhor desfecho possível. É insatisfatório para muita gente? Talvez sim. Assim, para mim, eu acho que ficou uma homenagem. E ok, eu não achei ruim, não. Mas eu imagino... Podia ser melhor? O filme todo podia ser melhor. Não, mas eu imagino que isso tenha sido um desafio pro filme também. Sim, claro. Porque a percepção que a gente tem é que era isso, né? Que cada um dos 3 filmes ia fazer reverência ao personagem. Chegou no terceiro filme, ele não pôde... Acho que ele não teve condições de fazer tudo que ele imaginava com a Leia. Que desde o começo a gente comentou isso, porque o primeiro claramente é uma homenagem ao Han Solo, e o segundo... E no fim do primeiro, você já deixa a deixa para que o segundo filme vai ser um filme do Luke. Isso, né? exatamente. Então, a gente comentou aqui isso, eu lembro. Um Han, um Luke e uma Leia depois, provavelmente, né? E não foi deu. o que foi possível executar. Mas aí é isso, assim. Então eu acho que eles tentaram deixar um personagem relevante dentro da trama, mas relevante até que ponto, né? Até que ponto, assim. Pra mim, eu acho que o que dá uma valorizada nesse filme não, mas assim, no geral, assim, nessa segunda saga, é a presença do Adam Driver, porque eu acho que ele é um ator, fora os outros atores, eu acho muito mais ou menos. Eu acho a Daisy Ridley fraca, eu acho o John Boyega fraco, o Oscar Isaac eu acho um pouco mais legal. Mas o personagem não ajuda. O Adam Driver, eu acho que ele é um ator que ele tem muito a entregar, e eu acho que ele entrega principalmente nos Últimos Jedi. Nos Últimos Jedi, mas nesse é o que ele tá menos emo, né? Então ele tá bem. Mas esse é o que tem ele menos. Esse tem uma participação muito menor dele em relação aos Últimos Jedi, que é um filme dele com a Rey, né? E do Luke, claro, mas dele com a Rey. Nesse filme é muito mais da Rey. É muito mais o lado dela, o lado azul da força, sei lá. E aí, azul, né? O sabre de luz. Então eu acho assim, é um fanservice grande, mas assim, até que ponto o fanservice no Star Wars é pecado. É pecado. Acho que não é pecado. Acho que o pecado é que é um filme fraco, é um filme frouxo. E sobre o filme especificamente, você acha que é um filme frouxo? Eu acho. Roteiro... Eu fiquei eu me senti enfadonho durante boa parte do filme. Acho o filme enfadonho, na verdade. E aí fiquei muito... Poxa, sabe, tem uma hora que eu disse assim, nossa, 2h20, ainda bem, né? Porque se fosse 3 horas, né? Que agora todos os filmes épicos tem que ter 3 horas... vai ser um problema. Eu não sei se é um filme que foi bem nos testes deles lá dentro, sabe? Se quando ele ficou pronto, os executivos viram, nossa, que filmaço. Porque, não sei, eu acho que é um filme que não empolga, é um filme que ele reproduz muitas ideias de toda a saga, até talvez por essa história de querer voltar para um padrão mais Star Wars. É um filme bem fraco, eu acho. E você, Cris, o que você achou do filme em si? Eu sinto falta, como eu já falei, eu sinto falta de uma grande cena de luta, uma coisa inesperada ou uma coisa muito esperada, por outro lado, de um encontro de personagens que realmente seja assim, eu não sei, nenhum me impactou. Por outro lado, eu gosto da resolução que eles deram para a personagem da Rey. Chegaram num truque de roteiro ali que eu achei que pelo menos se tornou aceitável. Não sei se eles conseguiram construir em cima disso uma coisa interessante, mas a ideia do que é o personagem da Rey eu achei que foi bacana, foi interessante, fez uma amarração ali. Mas eu senti isso, assim, não sei, eu consigo pensar em momentos que eu me empolguei mais nos filmes anteriores e que nesse não... Ele é mais flat mesmo, assim. Ele Feijão com arroz? Ele sei lá, mais DJ ele é Abrams. correto em várias coisas, ele escorrega menos, por outro lado, ele também não te dá um pico de empolgação tão grande. Quais foram as cenas em que as pessoas se empolgaram na sua sala, Chico? Lando? Chegaram do Lando? Mas assim, eu tava até pensando no Lando agora, porque assim, pra mim o Lando é muito mal aproveitado. Péssimo é a aparição dele, né? Assim, É só ele que a aparição dele é tipo,
todo mundo. Pois é, aí quando aparece, é que nem o Despertar da Força, aparece A hora que aparece o a Han, Millennium Falcon. aparece a Leia, sabe? Então tem vários momentos, o C3PO, todo mundo fica meio abalado, né? Fica daquele arrepiozinho, minha infância e tal, não sei o que lá. Mas quando aparece o Lando agora, que é a grande aparição nostálgica do filme, né? Eu acho que morre naquilo, morre na aparição, entendeu? Eu acho que falta ter uma cena que fosse boa, de verdade. Eles fazem uma cena no final, inclusive com o Lando, que eu fiquei pensando... horrorosa. Eu fiquei pensando assim, o que é que ele quis dizer com aquela cena? Parece Porque um spin-off, tá ele- chamando um spin-off. ele indica talvez um parentesco ali, mas também indica ou é uma cantada, ou é, Pra mim não tá sei. chamando spin-off. Sabe, eu achei jogado assim. E Bom, é isso. Mas é isso, eu saí do. Eu passei o filme todo achando meio fraco, aí depois na sequência final eu tô assim, eu acho que eles tentaram arrumar, acho que ficou direitinho, acho que a relação dela com os Jedi ficou legal e tal, não sei o que lá. Aí eu saí do cinema assim, dizendo, okzinho, né? Vamos lá. Aí depois com o tempo. Tem isso, né? O filme vai diminuindo pra você. vai assentando, Ele, né? ele vai ocupando o lugar dele, que é um lugar muito pequeno. Bom, eu vou falar então agora o que eu acho do filme. Você não falou ainda. Não. Vocês estão aí Do loucamente filme, pelo ele tá fanservice. o Michel tá falando que a gente tá só elocubrando em relação aos outros filmes da série. Ah. Agora ele vai falar do filme. Exatamente. Fala, Chechel. Gosto muito de toda a coisa que foi criada na relação Kylo Ren e Rey. Desde o primeiro filme, mas principalmente nesse filme, onde a coisa se... como é que eu vou dizer? Se eclipsa, assim. Você entende melhor a relação entre eles, como funciona e o que um influencia o outro. Eu gosto bastante. Acho que todos os outros núcleos ficam realmente renegados a segundo plano, são tratados de maneira muito simplória, apenas para completar o que o roteiro precisava contar. Então, por exemplo, os personagens do Paul e do Finn acabam mero coadjuvantes, sem grande brilho, o que eles tinham muito mais importância nos filmes anteriores, e aqui eles ficam simplesmente ocupando o espaço. Por outro lado, eu não acho que não tenha nenhuma cena inesquecível, com certeza, diferente que todos os Star Wars sempre tiveram, mas tem cenas que eu acho muito bonitas e que isso me surpreendeu. Então tem, por exemplo, a cena da luta na água, eu achei muito bonita, principalmente a parte quando ele faz um plano mais aberto, mostrando as ondas caindo e os dois lutando. E tem uma cena em que eles estão invadindo a nave, o Finn e a Chewbacca e a turma deles, que ele coloca a câmera no chão e eles estão correndo pelos corredores e lutando contra os Stormtroopers. Qual que é a pronúncia correta? Stormtroopers. Que eu acho muito diferente, inovador. Normalmente eu tô acostumado com aquela coisa plano americano, luta acontecendo na altura do sabre. Então achei que o Jon Abrams tenta em alguns momentos trazer alguma coisa visual diferente, mas claro, é longe da criatividade que a gente viu o Rian Johnson fazendo. Mas eu acho que no fundo, como filme, é um filme, uma space opera comportadinha. A Cris falou a palavra covarde, sem dúvida, olhando pra saga, eu acho covarde. Olhando pra saga, né, os fãs falando, eu acho uma palavra um pouco forte. Mas o que faz com a Rose, por exemplo, o que o público fez com a Rose e o que a Rose faz nesse filme, mostra que o filme foi covarde, por exemplo. O público fez com a Rose, eu queria entender, porque a Rose eu achei bizarro. Eu acho uma das personagens mais legais que apareceram na série. E virou como é que não é nem Figurante. Figurante em relação ao filme anterior. Eles falaram mal da Rose, eu não lembro direito disso. Eles não gostaram, no filme anterior, não gostaram nem um pouco da relação da Rose com o Boyega, né? E aí foram pra internet, racismo, foi uma confusão. Massacraram a atriz. Ela saiu das redes sociais e o filme não reabilita ela em termos de espaço. Nem um pouquinho, né? Assim, mas aí outra coisa que eu também acho que é interessante no filme, por exemplo, o filme anterior eu acho que ele tem uma barrigada, que são aquelas cenas do cassino. Esse filme não
não tem barrigada. Não. Ele é mais... Ele é Ele é mais flat. flat o filme todo, Você assim. gostou ou Ele não tem gostou, mais ele tá no ritmo. mesmo nível. Ele, também acho. ele, assim, sei lá, eu não me senti que ele perdeu o ritmo ou dispersou, abriu um braço tão grande como o anterior. Meus órgãos internos estão se mexendo até agora por causa daquele 4D desgraçado. Horrível, gente, assim. Porque esse filme não tem sossego, assim. São muitas assim, sequências de ação uma atrás da outra. Sim. Então é tudo se mexendo dentro de você. É um negócio horrível. Sensacional. Vamos pro Metavaranda depois Vamos. dessa remexida toda nos órgãos do Chico Firman? 5. Cris, o Chico 6. deu 5, 6. E eu não consegui abrir a planilha ainda, então logo eu estou atrasado. Mas você não pode dar uma nota? Eu vou dar nota 6. Você vai dar nota 6? Ah, Olha, 6, eu que eu dei a achei- menor nota. Eu achei o filme ok. Então bota 5,5. Tô brincando, vai ser 5 mesmo. Com isso, Star Wars A Ascensão Skywalker ficou com 57 no Metavaranda e está aqui pendurado na, Eu achei que ia estar na pior, varanda. viu? Você achou que tá pior? Tá Eu vendo como você achei. foi surpreendido? Eu sempre me surpreendo com o Michel. Eu nunca sei se o Michel vai gostar. Pra mim, ele tinha odiado. Tinha dado 0, 1. Enfim, mas tudo bem. Eu comi pipoca e assisti 2 Aham. horas e meia de sabres de luz e espaçonaves sem me irritar. Isso foi bem curioso pra mim. Curioso, tá bom. Vamos então a partir pro momento mais Protegamos eclesiástico do programa. empate. Vocês vão falar de Dois Papas? Vamos falar de Dois Papas. Mas antes vamos falar sobre Fernando Meirelles, que até hoje nunca falamos sobre ele aqui, que eu me lembre. Vamos combinar que faz tempo que ele né, Não tava precisando não falar tava muito precisando falar, dele, né? Eu esqueci de pegar a idade dele, então me desculpem que eu sempre faço isso, mas... Vamos falando de outras coisas, eu pesquiso a idade aqui. 64 anos. 64. Pois é, brasileiro, é o 8º longa do Fernando Meirelles. Entre curtas, Rá-Tim-Bum, Comédia da Vida Privada, ele começou com Menino Maluquinho 2, depois fez Domésticas, e aí então o filme que tornou ele uma das pessoas mais famosas do cinema brasileiro lá fora, Cidade de Deus, O Jardineiro Fiel. E aí acho que foi o ápice dele, né? Esse momento Cidade de Deus, Jardineiro Final, depois ele começou a cair, o Ensaio sobre a Cegueira era um filme de grandes expectativas, abriu o Cannes e não entregou tudo que se esperava, e depois com 360 a gente achou que era... Mas o Saramago gostou. O Saramago gostou. É. A gente achou que 360 era tipo o fim da carreira dele, e agora ele tá retornando com um filme da Netflix, competiu em Veneza, Tem indicações do Globo de Ouro. com chance de ser indicado ao Oscar. Então, o Fernando Meirelles é a fênix brasileira do É o cinema. retorno do Jedi. O Cris. retorno de Jedi. É o retorno do Jedi, Cris? É isso aí. O que você acha da carreira dele? Ah, eu gosto bastante. Eu acho que ele... Sei lá, ele consegue imprimir um ritmo interessante pros filmes. Os últimos mesmo, o Ensaio sobre a Cegueira, eu até não desgosto tanto assim, não. É que acho que a expectativa era alta demais, né? É. Pra Chico, mim e era você? porque é um dos meus livros favoritos. É, eu também. Assim, Achei e incrível. eu achei. Um filme com a Julianne Moore, cara. Enfim. O Fernando Meirelles tem momentos, tem highlights na carreira dele. Mas assim, acho que eu nunca fui tão empolgado, não. Acho que na época do Cidade de Deus eu fiquei empolgado e tal. Mas Cidade de Deus tinha uma coisa que me incomodava um pouco, que era aquele visual meio de plástico, né? Meio de... A gente tem que lembrar que o Fernando comercial. Meirelles vende comercial, Ele vende vende isso. publicidade. Então ele vende a ele publicidade. é o nosso J.J. Abrams, o J.J. Abrams brasileiro. Mais ou menos, hein? Mais ou Não, menos. no sentido de ter essa pegada de autoral, mas voltado por uma coisa que tenha apelo, né? Que Mas eu seja- acho interessante E ele se que refugiou nesse momento em que o cinema dele internacional ficou embaixo, ele se refugiou de volta nas séries, né? Som e Fúria, por exemplo, que depois virou filme, por mais que seja esse material, que eu acho muito legal. Mas o que eu ia falar é o seguinte, assim, eu acho que ele, apesar de ter muitos altos e baixos na carreira dele, eu acho que ele é um cara que ele sempre tentou trazer uma coisa autoral para um cinema comercial. Isso, eu acho que é essa pegada, Esse é o- nesse sentido. Esse é o ponto que eu acho. E assim, nem sempre deu certo. Mas parte. eu acho que ele tem uma tentativa. O próprio Dois Papas é um filme que, se você pensar bem, assim, é um filme meio improvável, né? Porque é um filme que está falando de dois papas que estão vivos, né? Duas personalidades, você está botando muita palavra, muita coisa, muitas ideias na mente dos dois, na cabeça dos dois, na boca dos dois. E, assim, não existe existem impressões que você está colocando ali, não existe nada assim,
Você não tem registros desses diálogos. Então você tá... eu acho que é um filme ousado, assim. E é arriscado pelo ponto do tipo, normalmente você olha, dois papas conversando, que preguiça. E ele consegue, vamos falar sobre isso, mas ele consegue trazer uma maneira que outros públicos consigam assistir. né? Eu acho uma dinâmica bem interessante que ele encontrou Eu acho que essa é uma ousadia que se fortaleceu, vamos dizer, não é que nasce, mas ela ganhou legitimidade com The Crown, né? Porque é você, a partir de registros e coisas, impressões e tal, você imaginar como teriam sido aquelas conversas, aquelas situações por trás do muro do palácio, por trás dos muros do Vaticano, você tentar traduzir como teria sido. E os dois papas vêm, abre aspas, com um agravante, porque são questões de como eles veem os dogmas, o mundo, a coisa religiosa, os escândalos. Então vem com essa força, né? Acho muito bem pontuado, Cris. Não tinha pensado nessa correlação com The Crown, até porque os dois são da Netflix e realmente faz muito sentido. Não, porque assim, o que eu sempre vi acompanhando The Crown era a saia justa que é pros atores, que são atores assim de ganhar, como é que chama? Aquela menção que a rainha dá, o obey, né? Que viram sir, viram dame e tal, e ao mesmo tempo eles estarem interpretando essas pessoas que vão dar esse pessoas, prêmio, né, que ainda estão vivas e que a Inglaterra reverencia e tal, né? Tem uma entrevista da Olivia Colman que ficou famosa, dela falando que encontrou o Príncipe William e ficou na saia justa. Foi perguntar pra ele se ele já tinha visto, ele falou, não vi. E a gente nunca saberemos, é verdade e tal. ou não, né? Então, assim, Claro que viu, há uma gente. saia justa, né? Viu? Você Reza a lenda acha? que foi o Eduardo, o filho mais novo da rainha, que falou, não, vamos assistir, vai, e que todo mundo teria dado uma olhadinha. Eles devem assistir, imagina. Com certeza, você acha que não? Vamos pra sinopse? Vamos. Ou faltou alguma coisa pra falar sobre a carreira do Fernando Meirelles? Acho que Não, o acho que é apanhado isso. geral foi isso aí, Acho né? que é isso. Os bastidores das duas últimas votações para o Papa e a transição entre eles. O surgimento de uma amizade inesperada entre os opostos dentro da Igreja Católica, Chico Firman. Olha, foi rápido e sincero. Vamos discorrer melhor sobre o filme entre nós, né? Aham. Eu achei, sinceramente, uma comédia eclesiástica saborosa. Uma comédia eclesiástica, muito bem. Não sei se é uma comédia, né? Eu acho que tem que vai e volta, né? Comédia dramática, né? Pode ser. Assim, o que eu mais gosto no filme, pra mim o grande trunfo do filme, é que ele brinca com esse negócio da coisa da confissão, né? Dessa coisa de alguém contar a sua vida, abrir sobre a sua vida pra sei lá, o confessor, né? Pra alguém que tá com coisa. E aí eu acho que isso acontece em vários momentos do filme, em todos os encontros dos dois papas. Então essa estrutura de pequenas confissões, de momentos de encontro, assim, eu gosto muito, porque o texto é muito bom, porque os atores estão super bem, então eu acho que a dinâmica funciona muito bem. O que eu não gosto no filme é quando ele sai dessa estrutura e vai para flashback, para poder embasar o que as pessoas estão falando. Para mim não precisava, sabe? Talvez cobrisse uns offs ali, né, Cris? No máximo, mas assim... Eles estão falando conversa entre eles do trabalho deles, tá, gente? Mas não precisava, eu acho, sabe, e criar uma coisa de... Ele podia ter... Como o filme é um filme de palavra, podia ser tudo na palavra, eu acho. Então eu acho que o filme perde um pouquinho quando ele vai materializar esse flashback, acho que não precisa. Mas a dinâmica eu acho muito boa, acho um texto muito bom, um texto ágil, e assim, o que eu acho mais interessante, saboroso de uma maneira e arriscado de outra, é justamente isso. Não são documentos ou conversas que foram públicas, são conversas privadas, então ele vai pegar impressões, ele vai pegar a partir de discursos, vai pegar a partir de, sabe, de declarações, de entrevistas, ele junta ali e costura aquilo. Então eu acho que essa dinâmica funciona muito bem pra mim. E eu acho os dois atores excelentes no Eu filme. fiquei impressionada com o espanhol do Jonathan Pryce, Também, gente. Maravilhoso. também. O espanhol é Maravilhoso. Nossa senhora, muito bom. Eu fiquei pensando até se era ele mesmo, mas ele, eu que falei, a voz gente, tá é sendo dele. dublado, o que tá acontecendo? O cara tá lá. Ele arrumou uma namorada latina em algum momento da vida. Deve ter dançando tango e tudo mais. E é a grande momento da carreira do Jonathan Pryce, Eu acho também. Porque assim, ele Pelo menos nunca em teve uma décadas, chance
tão grande de Papel brilhar. importante, assim. né? Ele sempre foi um grande coadjuvante de muitos filmes. Ano passado ele tava na Tava na esposa, né? Assim, e ninguém lembrou dele, mas ele tá muito bem no papel e tal. Mas nesse coisa ele tá brilhando, eu acho. E você, Cris, você achou de Dois Papas? Não, eu também achei isso, que os dois estão super bem. E que acho que o interesse do filme é esse, é demonstrar mais do que a coisa pessoal de cada um, é a visão de mundo, a visão de igreja católica, a visão de igreja para o mundo que cada um dos dois tem. Independente do que falou, o que deixou de falar, né? Mas assim, qual que é construir os diálogos com bases em visão de mundo. Porque pelo que eu andei lendo, assim, esse encontro exatamente não é uma coisa que existiu ali, naquela situação. Ele constrói, então, uma coisa que se torna mais palatável para o cinema, mas a partir de conceitos, né? De conceitos, de visões de mundo. Uhum. E aí ele transforma isso em cinema, e aí acho que é interessante isso mesmo, né? Assim, tem algumas coisas que acho que o Fernando Meirelles não resiste. Quer fazer uma coisa, uma edição na abertura mais pontuada, com recorte, com notícias de televisão, e aí com um plano mais rápido. Ele transforma uma das coisas que deve ser uma das coisas mais chatas do mundo, que é uma eleição do Papa ali, com todo mundo votando, escrevendo papelzinho, botando fogo, soltando fumaça. Deve demorar horas. É uma coisa dinâmica, é uma coisa rápida. Demora com dias cores, às vezes. não é? E com uma coisa com charme. Ele dá ritmo, né? Ele dá ritmo, Não, que eu acho que é a marca do cinema dele, é esse lado publicitário dele, é dar mais ritmo pras coisas. Então Então eu acho que é isso que é o trunfo do filme. eu acho curiosíssimo como o Fernando Meirelles conseguiu trazer essa história de maneira diferente do que você podia esperar. Quando você ouvisse falar, é um filme sobre o encontro dos dois papas antes do argentino se tornar papa, você podia esperar uma coisa meio modorrenta, né? E ele tá levantando aqui, com essa coisa meio publicitária dele, que normalmente a gente tanto critica em cinema, mas ele consegue ali dar um pouco de ritmo e transformar o que seria um ritual chato numa coisa que tem a questão da curiosidade, pra quem não acompanha, e ao mesmo tempo uma coisa dinâmica, que não fica parada. A questão política na época das votações, ele consegue trazer isso de maneira, com pequenas pinceladas. E outra coisa também que vocês pontuaram muito bem é isso. Ele não está reconstruindo fatos verídicos, ele está transformando ou resumindo duas maneiras de ver a igreja num par de conversas que eles têm, né? E mais interessante ainda, em locais famosos, que são os locais do Vaticano, quer dizer, dentro do museu, quer dizer, ele traz essa proximidade. Eu acho que a coisa mais interessante é a proximidade. Ele traz uma proximidade do público para com esse personagem que normalmente a gente fica meio distante, só ali acompanhando ele lá no altar, enquanto eles rezam, enquanto fazem alguns seus discursos, e a gente consegue se aproximar. Outra coisa, o Meirelles, ele, em várias cenas, ele pega pequenos detalhes, então focaliza numa mão, focaliza num gesto, em alguma coisinha pequena que normalmente você ficaria no filme mais padrãozão, ficaria só ali no personagem. E ele, com essas pequenas coisas, ele vai também trazendo uma forma de proximidade. Então eu acho isso interessante, que combina bem. E não fica, pelo menos pra mim, não ficou ruim essa bagunça de... Tem imagens muito bonitas, tem imagens de TV antiga, faltou só aparecer a Ilse Scamparini, né, que infelizmente sentimos, né, a ausência dela, né. Tem imagens quase... Às vezes tem umas imagens que parecem Bruxa de Blair, assim, aquela coisa do meio granulada, meio rosto muito próximo. Eu tava revendo algumas partes agora, um pouquinho antes de gravar, e falei, nossa, olha como essa mistura de imagens brinca com a proximidade, mas sem parecer algo meio bizarro. Pelo menos pra mim funciona assim. Entendi. Eu gostei de duas coisas que ele coloca, que as pessoas já tinha lido em lugares, assim, sapato da Prada vermelho, né, que eu adorava, e tomar Fanta laranja. Que é o Bento XVI. Sim, o Bento XVI, Mas é isso, eu acho que foi um filme que me surpreendeu por esse lado. Eu não acho um grande filme. Esqueci de falar uma coisa muito importante. Fala. Toda a parte de flashback eu acho muito ruim. Que é uma forma de trazer a biografia do Papa argentino, do Papa Francisco. Eu acho que é um momento em que ele não... tipo assim,
Você apresenta essa estrutura do filme que está funcionando tão bem, e você parece que você não está confiando no que você está fazendo, que você tem que ir para um momento historinha, entendeu? Eu fiquei com a sensação, mais do que isso, que ele quer fazer um filme que não seja 100% chapa branca. Aí ele não consegue exatamente fazer isso. Mas eu acho que não é chapa branca. Não, eu também não acho, mas eu acho que ele quer trazer tantos elementos pra provar que não é chapa branca, e aí ele não ficou bem feito. Mas será toda a parte que, preto e branca. que alguém acha que é chapa branca? Porque eu acho que o filme ele é tão ousado, né? Ele botar traz certas as questões de coisas. escândalos. Não, nessa coisa de botar uns discursos Eu quis dizer no lado do Papa argentino, porque se você deixar o Papa argentino é o sonho de todas as pessoas, né? Maravilhoso. Entendi. Então, ele traz alguma coisa do passado desse Papa, a ditadura militar na Argentina, toda essa questão que, como é que eu vou dizer assim, torna mais humano ele, com erros e acertos, torna a pessoa mais possível, assim. O que eu gosto do mas filme... é muito feito de qualquer jeito, eu acho. Pode ser. Mas o que eu gosto do filme é justamente isso, que assim, eu acho que eles humanizam por esse lado. Assim, eu acho que o Bento XVI é desdemonizado, e eu acho que o Papa Francisco é dessacralizado, vamos dizer assim. Eu acho que ele tenta meio que encontrar um equilíbrio entre os dois, sem botar um como vilão e um como herói. Tem a natureza da história do Papa Francisco, todo mundo já conhece, enfim... E ele é muito carismático, muito simpático, então naturalmente ele é o herói. Só que aí ele traz essa coisa, esse lado B dele, que eu acho que ele podia ter trazido mais no texto e menos em, Sim, sem dúvida, em coisa. sem dúvida. Porque o Bento XVI é todo resolvido no texto. Então, eu acho que ele não precisava... Ele ia encontrar formas, ele acabou fazendo um segundo filme meio protocolário demais. Exato, aí eu acho que essa virada, vamos dizer assim, pro flashback me deixa um pouco mais triste. Mais triste é ótimo, né? E assim, e tem um negócio que aí me irrita profundamente. Eu acho que não precisa, gente. Pra que tem que terminar filme com personagem real, com as imagens reais? Por quê? Por quê? Mas aí se é ficção, é legal. Mas aí é fanservice, né? Não é legal. Fanservice da Igreja Católica. Fanservice, Isso é gente. fanservice. É minha mãe, minha tia. Elas adoraram essa parte, tenho certeza absoluta. Tá falando pela sua tia e sua mãe, não pode. Eu vou daqui a pouco confirmar isso com ela, porque eu sei que ela adorou o filme. É isso aí. Eu acho que o filme se ingessa um pouco com isso. Mas a dinâmica eu acho muito boa, eu acho a muito comédia inovadora, e saborosíssima. eu acho ousada. Eu acho ousada. Pô, brincar brincar é ótimo, né? Com a Igreja Católica não é brinquedo, não. E ser bem recebido, né? Então, eu acho que tem isso. Eu acho que ele encontrou uma maneira de ser ousado, de falar algumas coisas mais duras, sei lá, de uma maneira tranquila. É aquela velha história. Você pode falar tudo que você quiser, dependendo do modo que você falar. Então, me surge como não panfletário e isso consegue ser às vezes mais absorvido por todos. Eu gosto disso também. Algo mais, Cris? Jonathan Pryce merece um Oscar? Vamos aguardar, né? É a frase que a Cris mais fala, vamos aguardar. Mas eu acho que ele merece uma indicação, pelo menos. Eu sei que esse ano tá bem difícil, mas o Jonathan Pryce e o Anthony Hopkins também, viu? Acho que os dois merecem indicações ao Oscar, que eles são muito bem. Muito bem. E eu me deliciei com as cenas de futebol que aparecem no filme. Achei muito gostoso de ver aquilo. Vamos pro Metavaranda, então? Vamos. Chico, você primeiro. Acho que eu vou dar nota 6,5. Cris, eu vou dar nota 6,5. 6,5. Então ficou fácil fazer essa conta. Dois Papas ficou com 65 no Metavaranda, nosso 6,5. E tá aqui muito bem posicionado. Será que ele vai beliscar um espacinho no Varanda Awards? Aguardem semana que vem, Cris Lume. Teremos o grande momento da podosfera cinematográfica mundial, o Varanda Awards. É verdade, o Varanda Awards. Estamos em campanha nas nossas redes sociais para ver se conseguimos arrebanhar pelo menos 1.000 seguidores no Twitter e no Instagram. Por isso já deixamos como promessa que assim que uma das duas redes sociais atingir a meta, vamos dobrar a meta. Não, iremos soltar a shortlist do Varanda Awards. Com os filmes
os líderes na votação do Os 5 público, líderes na do votação público. do público, vamos ver qual é a situação. Muito Isso. Esse ano a gente vai ter de novo o voto do público, né? A escolha a escolha popular. dos varandeiros. Vamos ter as escolhas dos nossa aqui, né? Nas categorias especiais que nós criamos e viraram febre mundial. E a participação dos nossos varandeiros honorários que vieram aqui claro, ao longo do ano ao também. longo do ano vão também votar nos Então melhores filmes teremos do ano. aí que filme. Vocês podiam até deixar, né? Que filme vocês acham que vai ganhar esse Varanda Awards, hein? Muito bem. Porque vocês já estão votando no que vocês querem. Então agora vocês, né, podem especular. Que filme vocês acham que ganha o Varanda Teremos Awards? muitos comentários na expectativa do Varanda Awards. Isso. Já vão falando que dentro das categorias especiais, quem são as escolhas de vocês, tá à vontade. Mandem bala nas nossas redes sociais, né? É isso aí. No cinenavaranda.com, mandem comentários. Vamos então falar de O Paraíso Deve Ser Aqui? Vamos. E é um filme que merece ser comentado, não ser Como passado em branco. como a Cris falou, né? Chegamos na meta, dobramos a meta. Exatamente. Filme dirigido pelo Elias Suleiman, que é um diretor de 59 anos que nasceu em Nazaré, Israel. Olha só. Mas é um diretor palestino e faz filmes pela Ele causa. nasceu em Israel. Tá, É, tudo que bem ali, é né? difícil, eu não sei separar se Nazaré faz parte da Palestina ou não, porque não, então, é eu um acho povo, que não é? nesse ponto em que a gente pergunta para o nosso especialista do Oscar, Chico, como que a Palestina tem indicado ao Oscar? Não tem território, mas Se não é tem um país indicado. oficial, como é que é? Conta pra Mas gente. a ONU reconhece a Palestina, né? Então já faz Muito alguns legal anos isso, né? que a Palestina é convidada, porque o país precisa ser convidado pela academia para mandar representantes. E a Palestina já mandou alguns e, enfim, e até emplacou um, né, Michel? Até pra o Paradise Now ganhou, né? Que ele é considerado palestino, né? Ele deixa eu ver aqui, mas eu acho que é. Um dos países, ele A vários- Palestina, ela já mandou, vamos ver aqui, submissions. Ela mandou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É a 12º filme da Palestina que é selecionado para disputar o Oscar. Já foi indicado o Omar, do Hani Abu Assad, Que é o mesmo diretor do Paradise diretor Now. do Paradise Now. E também foi indicado o Paradise Now, ele não ganhou. Ele ganhou o Globo de Ouro. Isso. Por isso que eu confundi. Era um dos favoritos também. Em 2005 e em 2013 ele foi indicado. E o Elias Suleiman já tinha sido indicado com Intervenção Divina. Foi o primeiro filme da Palestina a disputar. O Oscar não chegou a ser indicado, né? Mas foi. E agora aparece de novo com o Paraíso Deve Ser Aqui. Muito bem. Falando um pouco da carreira do Elias Suleiman, é o 7º longa dele. Ele, no Brasil, ficou mais conhecido com Intervenção Divina, como você comentou agora. Antes, acho que chegou a passar, não tenho certeza, o Crônica de um Desaparecimento, que passou na Mostra este ano. Isso, eu assisti na mostra esse ano. E ele também tem O Tempo que Resta, talvez seja esse... O Tempo que Nos Resta? O Tempo que Nos Resta, eu acho que é isso. São os filmes mais recentes. Os outros eu acho que são totalmente inéditos aqui no Brasil. Eu nem conhecia. E tem uns que eu acho que são médias, na verdade não são tem média, tem necessariamente- documentário. Eu não conhecia essa carreira antes de Crônica do Desaparecimento dele. Na verdade, eu só vi Intervenção Divina pra frente. Uhum. Você gosta da carreira do Elias Eu Suleiman, gosto, Chico? assim, esse é o 4º filme que eu vejo dele. Eu vi o Intervenção Divina na época que foi lançado, vi O Tempo que Nos Resta também na época que foi lançado, vi agora na mostra o Crônica de um Desaparecimento, que achei muito, muito, muito bom. E o Paraíso Deve Ser Aqui também assisti na mostra, vi juntos, na verdade, né? E é impressionante como os dois filmes conversam. São dois filmes muito parecidos, né, na estrutura, desse olhar. Os filmes dele são meio que como se ele estivesse observando, às vezes literalmente, Ele se coloca nos filmes, ele né? se coloca nos filmes observando aquele cotidiano, aquela situação de guerra constante, mas com um olhar muito irônico, muito sarcástico, melancólico às vezes, mas assim, sem nunca perder muito o humor. E eu acho que ele é brilhante nisso, porque assim, você conseguir ter essa visão ao mesmo tempo crítica e dura, mas sem perder o humor, né? Olhar pela coisa da curiosidade também, para o que está cercando ele, que é um ambiente de guerra, é um país que, como a gente falou,
não tem um território definido, tá lutando para há séculos, né, há décadas, na verdade, para ser um estado consolidado, assim. Eu acho muito difícil ter esse equilíbrio e eu acho que ele consegue. Eu acho impressionante. Esse filme tem cenas hilárias e belíssimas. Você tá falando do novo, né? O novo. Tá. Eu, sinceramente, eu decidi que eu vou rever os filmes dele, porque Intervenção Divina eu vi... Foi um dos meus filmes da minha cinefilia, quando eu comecei a ver filmes diferentes, além dos filmes tela quente, digamos assim, do padrão, né? Então, foi aquele choque, né? É um filme completamente diferente, um filme em sketches, assim como esse também mas um filme muito inusitado, poderoso, né? Então, eu sinceramente, nem vou falar se eu gosto ou não gosto de Intervenção Divina, porque eu preciso rever. Mas me marca muito relembrar o que é aquilo? Um samurai, um jaspion voando. Aquilo é... Mas eu também tenho uma relação que eu preciso... Eu preciso trabalhar melhor essa relação que eu tenho com o cinema dele. Eu lembro que o Thiago colocou entre os melhores filmes o Thiago gosta bastante. É uma ele. pena o Thiago não estar aqui hoje, mas semana que vem nós vamos pedir pra ele... Deixa um comentário, Thiago, cinemanavaranda.com. Fala o que ele acha do Elias Suleiman. Sinopse? Foi sinopse. Elias Suleiman, o próprio diretor, deixa sua terra natal e viaja pelo mundo. E o que encontra são os mesmos problemas que encontrava na sua terra natal, na sua Palestina. Quer dizer que no final nada tá tão diferente, Exatamente. né? Não é? Cris Lume, como foi a sua primeira experiência com o cinema do Suleiman? O que você achou de O País Deve Ser Aqui? Não, eu acho que é assim, nesse ano que a gente ouviu muita gente falando assim, diretor homem não pode fazer filme de mulher, hétero não pode fazer filme sobre gay, não sei o que, não sei o que lá. Esse é o filme perfeito pra vocês, gente. É um diretor fazendo filme sobre ele mesmo, sobre a vidinha dele, sobre o rolezinho dele, sobre a viagenzinha dele, sobre as dificuldades dele de produção de filme, de divulgar o filme, a visão dele como uma pessoa, como palestino e tal, indo pra Paris, indo pros Estados Unidos, não sei se é spoiler, mas sentando com o Gael Garcia Bernal no sofá, e esse tipo de coisa. E acho isso muito curioso. Acho isso um ponto muito bom. Boa. Tá no trailer, pode falar. Que bom, eu não vi o trailer, gente. Eu também não vi, não. Então é assim, é uma visão, realmente é uma visão de mundo dele, das coisas que ele encara. E o que torna o filme mais, como o Chico estava falando, mais ácido, mais interessante é que é muito pouco diálogo, né? Ele não fala, né? Assim, ele quase observa, ele né? observa muito, né? Ele tem quase uma coisa meio de cinema mudo mesmo. Isso, ele né? tem uma dinâmica, apesar de ter os pequenos diálogos, ele tem a dinâmica do cinema mudo, muita expressão. Exatamente, né? muita expressão, muita coisa tá no rosto, sabe? Os absurdos, ele trabalha com esse negócio dos absurdos, né? Então tem o vizinho dele, sabe? O cara que aparece cortando o laranjal dele, ele fica, né, passado com aquilo, assim. Então tá tudo muito no rosto, assim, e no diálogo é só o básico, é só o que precisa mesmo. Eu acho isso muito legal. Eu acho que isso que torna o filme rico, assim. Eu acho bem interessante. Não, é isso, e é o que o Chico falou da carreira dele, acho que é a explicação desse filme, né? Quer dizer, ele tá ali observando a sua volta, a sua terra natal, a sua rua, e tem essas cenas com seriam relações que ele tem com o vizinho, com alguém na rua, e ele vai para outros países e continua observando as cidades, Paris e Nova York, se eu não me engano, observando as cidades e mesmo pacatamente continua sofrendo os mesmos problemas que ele via enxergando da janela da casa dele, quer dizer, racismo, polícia, imigração, você ser um imigrante e ser mal recebido, os absurdos do dia a dia, tá tudo ali e ele só observando, às vezes sofrendo com isso, às vezes só uma coisa meio voyeur, mas e de maneira cômica e ao mesmo tempo tão triste ver que isso pode ser cômico, mas tão real, né? Podia ser só cômico, né? Eu acho interessante porque ele traz para não só a perspectiva dele sobre a guerra, sobre Israel e Palestina e tal, ele traz até para o financiamento dos filmes dele. Então quando ele vai lá e discute financiamento, que é em Paris, se eu não me engano. Paris. Que, não vou dar spoiler, mas assim, aí o produtor, sei o que lá, dá as razões, né, alguns motivos pelos quais vocês vão saber vocês vão saber o que quando virem o filme. É tão louco, né? Porque assim, e faz sentido dentro da dinâmica das coisas do cinema de arte, tipo assim,
você tá fazendo cinema de arte mesmo? Você, ou não? Ou você tem que ter uma determinada condição para Tem regras pra fazer o cinema de receber arte? financiamento, para não sei o que lá, sabe? Eu acho que ele coloca muitos problemas realmente da vida dele, do coisa. Eu acho que o tom do filme é esse, né? Ele em relação ao mundo, a relação dele com o mundo e do mundo com ele. E eu acho genial. E você não viu, né, o Crônica do Desaparecimento, Não, né? não consegui ver. Poxa, esse filme tem que ser visto, principalmente porque ele parece muito com ele. Dos 4 que eu vi, O Tempo que Nos Resta tem uma dinâmica, uma historinha, né? tem mas mais historinha. Intervenção Divina Que foi um filme mais... não tão bem recebido dele, né? Eu gosto bastante, viu? Os recentes todos passaram em Cannes, desde Intervenção, Crônica eu não sei. Inclusive esse aqui também competiu em Cannes, Uhum. mas esse você gosta bastante, mas eu acho que ele não foi tão bem recebido quanto a Intervenção e esse daqui. Talvez não com a mesma empolgação, né? É. O Intervenção Divina, ele também tem uma historinha, apesar de ser um filme bem diferente também, mas o Crônica tem uma estrutura que é praticamente igual à do coisa. As cenas do dia a dia, sabe? Fica mais nas cenas, na coisa do dia a dia, da rotina de um dia na Palestina do que amplia para o mundo. Eu acho que esse amplia para o mundo. Mas é incrível. Tem uma cena do Crônica que ele fica observando uma briga de 2 caras que chegam num carro, numa história no bar lá, que é muito bizarro, é muito engraçado. O Cris, a gente falou bastante de sinônimos semana passada, sobre esse filme da pessoa sair de Israel e mudar para outro país e querer renegar todas as suas culturas e sua língua e tudo mais. E esse filme, o Elia Suleiman, pra mim é uma coisa muito forte no filme, é essa coisa dele de não pertencimento, né? Ele vive num país que não existe, ele vive numa cultura que não é reconhecida. O que você acha sobre isso? Porque pra mim foi muito pesado isso. Eu acho interessante aquele diálogo que ele tem mais pro final do filme com aquele taxista. Tá. Que eu acho que é bem, bem revelador, né? O cara tenta se aproximar, mas de um jeito meio, né, desconexo, assim, meio tal. Mas eu acho que é isso que ele tenta demonstrar. Ele tenta, fora desse não pertencimento, acho que ele tenta fazer a crítica dele em relação aos lugares onde ele está indo, né? A sensação que ele tem na Europa, a sensação que ele tem nos Estados Unidos, aquela coisa das armas nos Estados Unidos. Então, assim, nossa, demais aquela cena. Um pouco de exagero ou não, né? Daquele jeito. Então eu acho que tem essas duas coisas, assim, esse não pertencimento dele, mas também esse olhar do mundo, assim, tipo, o mundo critica tanto o meu lado, mas olha como o mundo, né? Como o mundo é. Perfeito, essa crítica ao mundo supostamente civilizado, né? Exato. Até a página 2, talvez. Exato. Vamos pro Meta Varanda? Vamos. E aí, Cris? Eu vou de 7,5. 7,5. Você, Chico? Eu vou dar 8. 8. Eu vou dar nota 7. E com isso, o Paraíso Deve Ser Aqui ficou com 75 no Metavaranda e tá aqui, acho que convidadíssimo para a festa de gala de semana que vem. Ele vai ter que vestir-se de gala. Com aquele chapeuzinho. Com aquele chapeuzinho Panamá dele, sei lá como é que chama. Eu tirei foto com ele na mostra. Você tirou foto com ele na mostra? Ele esteve aqui. Eu só tirei foto com 3 pessoas na vida de famosos. Que foi o Sérgio Malandro, a Lucinha Lins e o Elias Suleiman. Parabéns, Elias Suleiman, por estar nessa restrita galeria. Eu acho que só tirei foto uma vez com famosos. E foi com a Cris esses dias com Marcélia Cartacho. Aquela catástrofe. Pacarrete. Eu já também tirei foto com a Cris Lume. O Chico. Cantinho do ouvinte com Michel Simões. Desculpem, ouvintes, que o Michel hoje vai ter que ler os comentários de vocês sem o brilho que o Thiago normalmente emana nesses momentos. Pra quem não sabe, é só falar com a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e principalmente no cinemavaranda.com. Vamos começar então pelo nosso querido Facebook, não, nossa página no cinemavaranda.com. Nosso blog. Blog, exatamente. A Débora Sader disse que gostou, lembrando que nós falamos sobre Entre Facas e Segredos na semana passada e falamos sobre sinônimos. Isso. A Débora Sader comenta sobre sinônimos. Gostei bastante, apesar de certo estranhamento em algumas passagens. Foi que já ouviu o podcast e que ajudou a colocá-la em algumas coisas no lugar. Aliás, concorda muito com algo que o Thiago disse daquela cena da filmagem dele no chão. Ali vejo uma violência muito forte de Paris contra ele. A Yausha Coutinho, olha, preciso dizer que fiquei angustiada antes de ver o episódio. De ouvir, né, Yausha? Porque eu me diverti horrores com o filme Entre Facas e Segredos. E quando
estava saindo do cinema, eu pensei, o Michel não vai gostar. E tá errada. Mas ela continua. Mas fiquei meio triste que a Cris e o Chico não gostaram assim. Tá bem? Como é que é? Fomos surpreendidos novamente. Exatamente. Olha só, varanda, quando Mas você não é acha que a você... Cris e o Chico não ficarem tão empolgados. Quando Porque você ela achou acha legal. que você já sacou como é que a varanda funciona, a varanda vai lá e te surpreende. Gente, eu sou amigo do Michel há 15 anos ou mais, sei lá. E assim, o Michel, até hoje eu não sei o filme que o Michel vai gostar. Eu fico pensando assim, esse filme o Michel vai gostar. E depois eu fico, não vai. Então, mas eu acho que é uma questão de expectativa mesmo. Porque eu fui assistir esse filme sabendo que ele é um filme que pode estar nos 10 do Oscar. Eu não acho que é um filme para Tá no 10 do Oscar. só o Assim. Thiago É acha. melhor Daqui. que Green Book, mas... Isso é. E aí ela continua, Thiago, quando ouvi você defendendo o filme, eu quis pegar um avião diretamente para a varanda só para te dar um abraço e voltar para Recife. Mas foi ótimo escutar os pontos de vista diferentes de vocês. Adoro vocês. Obrigado, Yalcha. Nós também adoramos você com esse comentário maravilhoso. Muito legal. Já é um candidato aos prêmios Henrique Miura de melhor comentário E do ano. lembrando, assim, você falou da Débora. A Débora está com a gente desde o começo. Desde sempre, Isso é muito né? tempo, gente. Desde sempre. Desde o despertar da força. Outro comentário aqui da Juna já... Ai, cortou um pedacinho aqui, desculpa, não conseguindo ver, mas ela comenta sempre, acho que é Júlia ou Juliana. Olá, queria muito ver a opinião do Chico a respeito a Ju. do... Boa, é a Ju. A respeito do Pássaro Pintado, um dos presentes na shortlist de filme estrangeiro, já que ela viu e viu no letterboxd que você tinha visto. Eu já tô rindo porque eu já sei o que aconteceu. Antes de você falar isso, ela continua a mandar beijo pra todos e ela começa assim, sempre fala do sotaque das pessoas porque acho bem bacana mesmo. Mas depois desse episódio, não comento nunca mais. Risadinhas. Ah, tá, porque a gente falou do sotaque, Exatamente. Chico, Pássaro Pintado, uma pincelada rapidinha. Olha, Pássaro Pintado, assim, eu fui ver porque era o representante da República Tcheca no Oscar, porque é baseado num livro que é bem famoso, um livro europeu de guerra bem famoso e tal, não sei o que lá. Então, tava lá, era um destaque da mostra, eu vim na mostra, né? E aí eu fui na sessão. O filme tem 3 horas, né? Eu resisti uma. Eu nunca saio de filmes, é muito difícil sair de um filme, mesmo que ele esteja ruim. Só que quando o filme, que eu acho que o filme exagera, extrapola nessa coisa da exploração, da violência, de fazer querer comover, sei lá, usar todas as armas mais baixas para comover o espectador, aí eu me sinto afetado, assim, e esse filme ele é uma sucessão de desgraças, assim, que o Michel colocaria como desgraça, como é? Tragédia pouca bobagem. Isso não dá conta do filme. As pessoas, alguns amigos meus perguntaram pra mim por que eu saí, por que eu fiquei tão revoltado. Eu narrei pra eles essa primeira hora de filme, porque aí é um filme que eu não faço nenhuma questão de não dar spoilers. Eu posso dar se vocês quiserem outro dia. Mas é um filme que eu acho gratuito, muito gratuito. Tudo bem, é guerra, quer mostrar os horrores da guerra? Mostre. Muitas pessoas já mostraram os horrores da guerra. Você tem Vai e Veja, você tem até o Resgate do Soldado Ryan aí, você tem um monte de filme aí bom que mostra a guerra. Esse filme, ele pra mim, terrível na maneira como ele explora imagens e passagens de violência, assim. Eu acho que ele não precisaria ter sido feito. Muito bem. Seguindo com os comentários dos nossos ouvintes, o Marcel Costa. Eu já havia gostado bastante dos sinônimos, por toda a questão da migração e por todo o lado político da coisa. Mas as observações da Varanda sobre a fisicalidade do filme me fizeram gostar ainda mais. Para mim, top 5 de um excelente ano para o cinema. Me identifiquei bastante com toda a conversa sobre sotaques. Só como o sotaques rendeu o assunto. Ó, tá vendo? Isso também fez parte da minha experiência e também foi algo que me ocorreu durante o filme. Sobre Knives Out, sobre Entre Facas e Segredos, é divertidíssimo, tô com o Thiago nessa, apesar de que o filme mingou um pouco pra mim alguns dias após a sessão. Ele disse que não vai votar no Varanda Awards ainda, naquele momento, porque ele tinha que ver na Star Wars 9 e o Dois Papas, então acho que esperamos que você já tenha votado, Marcel. Enquanto isso, ele disse que está ouvindo o de 2018 novamente, e mais uma vez surpreso com Bohemian Rhapsody como Guilty Pleasure do Chico. Ah, mas foi um guilty pleasure meio torto. Porque assim, eu fui bem revoltado pro cinema, que eu tinha que
que assisti pra comentar na varanda, e naquela época eu tava lá no Guia da Folha, então tinha que dar estrelinhas pro filme também, era meio obrigatório. Aí, o que acontece? Eu vou ir lá e canto as músicas todas junto, porém num filme ruim. Então, a Guilty Pleasure é mais um singing pleasure. Mas o que eu ia falar também, eu esqueci de comentar. A semana passada, eu tinha visto Sinônimos da Morte, como nós todos, mas eu queria ter revisto antes de comentar aqui. Eu terminei não conseguindo rever por questões de Agenda. vida, de agenda. Minha agenda é muito concorrida e tal. Eu revi um dia depois e continuei amando Sinônimos. Eu acho um filme genial. Acho que tem muitas coisas maravilhosas. Tinha algumas cenas que eu não lembrava do final. O final é fortíssimo. Você lembra, né? Eu lembro por cima. O final envolve uma porta. Sim. E é um filme que me arrebatou realmente esse ano. É isso. E, Cris, é interessante como as opiniões são diversas, isso que é rico, né? No Twitter teve bastante... Primeiro, comentários sobre quão bons ficam os episódios quando há divergência entre nós. O povo gosta de O povo ver gosta de sangue fogo no pegando parquinho, fogo, né? exatamente. Mas assim, gente, nem foi... Mas é legal, nem eu também foi achei que um não, dos mas episódios mais Tem coisas sangrentos. mais legais, É, hein? mas Procurem aí. O nos Carlos Carvalho e o episódios do nosso passado. querido Mordomo Eugênio fizeram comentários sobre isso, mas foi muito legal. O Antônio Júnior fez um comentário que acho que vale reflexão. Quanto spoiler, gente, falando sobre Entre Facas e Segredos. Agora, o que é curioso... Mas tinha spoiler, a eu gente não deve ter lembro. falado bastante, deve provavelmente. Deve ter. Olha que interessante. O Luciano Rocha disse que o Thiago, nesse episódio anterior, foi a única voz sensata. Olha só. E bem o Thiago não tá aqui Olha, hoje. E já, então... e já a @Gintia disse: Thiago, vou te dar um mop giratório pra você desapegar de tanta passada de pano pra Entre Facas e Segredos. Com essa divergência entre os nossos ouvintes, Não, peraí, o Chico vai trazer o último... Vou É um falar isso puxadinho, do J.J. puxadinho. Abrams também, que a gente bem passou vários panos pro J.J. Abrams. Eu acho também. Não, é o seguinte, estreou na última semana, na última quinta, um filme muito legal que já saiu da disputa do Oscar, mas estava lá. Cats? Que é o... Não, ainda não. Esse ainda não. Que é o nosso querido E Então Nós Dançamos, que é um filme da Suécia. Na verdade, ele se passa e ele é sobre uma situação, história, personagens da Geórgia. Mas é um filme sueco, tem essa produção sueca, era o representante da Suécia no Oscar, que é um filme LGBT, é sobre um menino que é dançarino de música, de uma dança tradicional, do balé tradicional da Geórgia, que é um balé muito masculino, muito duro, muito pesado, e aí ele se envolve com um outro dançarino, enfim, se encontra com ele e surge essa relação. E é um filme que, por mais que ele tenha vários momentos que teoricamente seriam clichês, né, histórias que já foram contadas, momentos que já foram contados, é um filme que eu acho que ele desenvolve muito bem, com muita substância, ele dá muita substância para os personagens e para as situações. E tem uma inventividade visual muito interessante também. Tem uma cena da festa, que depois que vocês virem, vocês comentam aqui com a gente. Uma cena de um casamento lá, que tem um traveling mostrando o personagem principal meio angustiado e tal, que vale muito a pena o filme inteiro, só por causa dessa cena. Mas o filme é bem legal, tem um ator que se revela também, um ator estreante, se revela. Eu acho bem interessante o filme, merece ser visto. Vai estar num circuito pequeno, curto, mas Quem tiver oportunidade. dê um look. Muito bem. Encerramos por aqui, Cris? Encerramos por aqui. E semana que vem tem Varanda Awards. A gente pode falar de Cats semana que vem também um pouquinho? Vamos ver como... Como é que a coisa vai andar? Como é que a Desejamos um Feliz Natal para todos os nossos talvez, ouvintes. Se a gente não tiver aqui a semana que vem, é porque a gente não aguentou Cats e se jogou da varanda. Mas você sabe que eu vi hoje que o estúdio do Cats, que eu não lembro qual mandou um recado para os cinemas dizendo que, olha, a gente vai melhorar os efeitos especiais, vai ter uma versão nova atualizada, aguardem aí, viu? Não tira o filme de cartaz, não. Menino. Chegou nesse nível. Que fase, hein? Que fase. Que ponto Hollywood chegou, hein, Eu Cris? já falei, né, que eu vi um review que falava que era assim, Cats, a pior coisa que aconteceu para os gatinhos desde a invenção dos cachorros. Acho que com essa a gente só pode Maravilhoso. convidar os ouvintes para semana que vem com o Varanda Awards. Vamos fazer o resumão do cinema de 2019 com a presença de toda a varanda, time completo com o Thiago de volta. Até semana que vem. Tchau. Tchau.